Oi, gente. Pois é, o segredo da cloroquina foi desvendado e a gente finalmente sabe por que que Bolsonaro virou uma espécie de garoto propaganda da cloroquina. Porque vocês podem estar se perguntando por que que Bolsonaro fica o tempo todo querendo vender cloroquina, mostrando a cloroquina assim, dizer, eu uso e você e tal. E muita gente imaginava, eu falo por eu mesmo, eu imaginava que era simplesmente irresponsabilidade, ignorância, essas coisas que a gente já associa automaticamente ao Jair Bolsonaro. Mas não é só isso. A gente agora sabe que um dos fabricantes da cloroquina no Brasil é suplente e eleitor de Jair Bolsonaro. E nós vamos trazer os detalhes que são trazidos para nós através de uma reportagem do Estadão e de um resumo também disponível na revista Fórum. Mas o jornal Estado de São Paulo é quem traz os detalhes, né? Ele é eleitor de Bolsonaro e atua como segundo suplente do líder do governo no Senado, Eduardo Gomes, do MDB. O nome dele, e eu vou botar uma foto dele aí na miniatura para vocês verem a cara da figura, que está ganhando muito dinheiro, né? É Ogari de Castro Pacheco, e tem sido beneficiado diretamente com a propaganda do presidente sobre o medicamento. O empresário é cofundador do laboratório Cristália, prestigiado pessoalmente pelo presidente no ano passado. Olha só, Jair Bolsonaro, de acordo com a reportagem do Estado de São Paulo, participou da inauguração de uma de suas plantas do laboratório no dia 6 de agosto. Olha só, o presidente do Brasil foi para a inauguração de uma das plantas do laboratório do OTAG e ele é um dos principais fabricantes de cloroquina no Brasil. E aí o Bolsonaro sai por aí dizendo para todo mundo usar cloroquina. Interessante isso, não é? É uma coisa realmente. Agora a gente já entendeu, né? Os apoiadores do Bolsonaro, alguns deles, empresários muito ricos, estão ganhando muito dinheiro com esse novo garoto propaganda que eles encontraram, que é o presidente do Brasil. Durante a cerimônia, o ex-capitão parabenizou o empresário pela coragem de erguer o empreendimento. No site da empresa, Pacheco menciona o crescimento sem precedentes da venda de medicamentos. Claro, né? Durante a pandemia. Óbvio, com o presidente dizendo que isso daí é a cura para uma pandemia que está assolando o planeta Terra e o Brasil também, é óbvio que as vendas dispararam, né? E o Bolsonaro está internado com Covid e tem feito uso do medicamento, segundo o senador Eduardo Gomes. Além do laboratório Cristália, outras 4 empresas foram autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para produzir a cloroquina. Os dados são do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos e mostram que o consumo do remédio pelos brasileiros cresceu. Aguardem o número. Peraí, eu vou beber uma água. Cresceu 358% durante a pandemia. Pois é, gente. Então, o mistério da cloroquina, o segredo da cloroquina está desvendado. Existem apoiadores do Jair Bolsonaro, gente que financiou campanha, gente que apoia, gente que está envolvido no governo. No caso dele, ele é suplente do líder do Senado, que é bolsonarista, não é? Essas pessoas estão ganhando muito, muito dinheiro com a cloroquina e com a participação especial do presidente da República agora como garoto propaganda. Eu não posso deixar de me lembrar, né? Eu não posso deixar de me lembrar que o Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, antes de ser presidente, ele também era garoto propaganda de grandes empresas e tudo mais, e foi aí que essas empresas viram nele o potencial de se tornar um presidente que representa os interesses do grande capital nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos, eles selecionaram um ator de filme B, canastrão, para ser político e depois da carreira política chegar até mesmo à presidência dos Estados Unidos. Agora, aqui no Brasil é engraçado, você seleciona o político e transforma ele em vendedor e marqueteiro de medicamentos durante uma pandemia. Além da irresponsabilidade, crueldade dessas pessoas, não vão ter responsabilidade com os efeitos colaterais da cloroquina, que são graves,
e muitas vezes muito mais perigosos do que os benefícios, especialmente se tratando de uma doença cuja eficácia não foi comprovada. Isso não é ser contra a cloroquina. A cloroquina tem usos claramente tipificados, os médicos passam para lúpus e para outras doenças. E essas pessoas que precisam da cloroquina, muitas vezes estão tendo dificuldade de encontrar cloroquina por causa dessa irresponsabilidade do Bolsonaro. Só que essa irresponsabilidade do Bolsonaro, agora nós sabemos, está enriquecendo parte dos seus apoiadores, especialmente a parte que estão ligados à indústria farmacêutica e estão, por isso, apoiando o governo Bolsonaro, porque estão ganhando muito dinheiro e são tão sem vergonha, tão, assim, claramente sem pudor, que alegremente ficam dizendo em suas redes sociais: a pandemia está sendo ótima para a gente está com um negócio aqui que eu vou te contar, coisa indo em vento em popa, a gente ganhando muito dinheiro e não tem tempo ruim agora para a gente. Pois é, gente. Lamentável ver isso, lamentável ver pessoas se aproveitando da pandemia para ganhar dinheiro, explorando a ignorância, explorando a boa-fé de pessoas que estão sendo iludidas por esses políticos, correndo risco, inclusive, de vida e de efeitos colaterais complicados, tomando medicamento muitas vezes não recomendado para o caso particular que elas têm, para poder garantir os lucros desses apoiadores. É uma coisa assim, é de uma desumanidade realmente chocante, chocante. E é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe. Quem sabe se torne apoiador ou membro do canal. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na Nova Máquina do Tempo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abração e até lá.